Boa noite a todos, a todas e todos. Muito obrigado por vocês prestigiarem mais este evento da memória do Tristão, a memória de Alceu Moroso Lima. Esse encontro a gente tem realizado semestralmente desde 2015 e é sempre em torno de explorar o legado de Alceu Moroso Lima. E esse programa conta com o apoio do Instituto Afrânio Afonso Ferreira. Sendo o Ano da Mulher, nós resolvemos aproveitar este episódio para tratar do diálogo de Alceu com 4 escritoras brasileiras. Esse trabalho foi feito, se apoiou em 2 fontes principais, uma delas, a principal, que é o site alceumorosolima.com.br, onde está a correspondência que o Centro Alceu Dr. Cândido nos cedeu, os arquivos da correspondência passiva completa do Alceu. São 32 mil cartas e há quem considere este arquivo dos mais importantes do Brasil em matéria epistolográfica. Matéria de correspondência seria o mais importante, porque ele foi acumulando desde comecinho do século 1910, já tem documentos nele. Muitos dos correspondentes se tornaram figurinhas carimbadas da literatura, da inteligência brasileira. Além disso, também os depoimentos se basearam na biblioteca de Alceu, a biblioteca que era dele, e que boa parte dela ficou no Centro Alceu Moroso Lima pela Liberdade, em Petrópolis. Como nós vamos falar de figuras femininas, eu acho que isso me traz à cabeça a principal delas, do ponto de vista de Alceu Moroso Lima, que era sua mulher, Maria Teresa. Foram 63 anos de casamento e tiveram 7 filhos. Esse relacionamento foi muito importante, fundamental, digamos, para o desenvolvimento do espírito de Alceu. A mulher tem uma presença constante na vida dele, inclusive na vida intelectual e espiritual. As ideias dela, do Alceu, tem muito da presença de Maria Teresa. Aliás, uma vez ele teve que ir, tinha sido convidado para um encontro da Comissão Justiça e Paz do Vaticano, em Roma, e ela não, naquela vez não pôde ir por causa de algum problema de saúde. E ele escreveu para alguém dizendo que ele se sentia mutilado com aquela ausência. Eu me lembrei da mulher forte também, que a mulher que influencia muito o cônjuge, quando da morte recente de Rita Lee. Elas eram, Rita Lee e Maria Teresa Moroso Lima, tinham embalagens completamente diferentes. Maria Teresa era uma pessoa discreta, tímida até, introvertida. Ela nunca dirigiu um automóvel, nunca teve conta em banco. Eu acho que é sintomático da personalidade dela. Quando comia sanduíche, comia um sanduíche de queijo apenas, pão e queijo apenas. Era realmente uma figura discreta, mas
teve essa presença muito importante na vida do marido, fundamental na vida do marido. Nem sempre bem entendida, porque às vezes por exemplo, o casal não teve vida social praticamente nenhum, quase nenhuma. Tinha, no máximo, uma vida familiar que celebrava Natal e alguns aniversários e tal, mas vida social não tinha. E até não era apenas, isso não era por acaso, não. Era até um objetivo do casal. Eu antigamente andei lendo a correspondência do livro que o Leandro Rodrigues preparou, coordenando a correspondência do Tristão com o Jorge de Lima, um poeta de Alagoas, que migrou para o Rio e ali se tornou. Ele era médico e poeta e um literato muito importante. Ficou assistente de Tristão na Universidade no Rio de Janeiro. Ele também dava aula de literatura brasileira. O consultório de Jorge de Lima ficava a um quarteirão, mais ou menos, do escritório do Tristão. Mas eles combinavam de não se encontrar, para ter mais tempo de refletir sobre o diálogo deles. Então, a correspondência deles o diálogo deles foi todo por correspondência, não se encontravam nunca. Mas essa correspondência exigia muito tempo de reflexão, estudos e tal. Então, eles combinavam de não se encontrar para garantir a melhor qualidade do diálogo deles, a maior reflexão disso. Essa noite nós teremos 4 depoimentos. A professora Silene Dias vai falar sobre uma crítica literária mineira, Laís Corrêa de Araújo. Essa Laís se correspondeu muito com o Tristão e ela trabalhou muito, trabalhou muito, interpretou e divulgou o trabalho do poeta mineiro Murilo Mendes, que depois se tornou uma figura muito importante, foi premiado em Roma, pela Universidade de Roma, premiado pelo Vaticano. Guilherme Arduini vai tratar de Lúcia Miguel Pereira, uma crítica literária mineira que teve muito a tratar com Alceu, teve um diálogo importante com Alceu, e o Guilherme vai fazer um painel sobre isso. Em seguida, teremos também Leandro Garcia Rodrigues, que vai trabalhar o diálogo de Alceu Amoroso Lima com Clarice Lispector. E, finalmente, vamos ter, por último, last but certainly not least, a Heloísa Buarque de Holanda, que acaba de ser esse ano foi eleita para membro da Academia Brasileira de Letras. Nós, então, queremos cumprimentar vivamente a Heloísa, que se tornou imortal. Heloísa foi aluna do Tristão e tinha uma grande amizade e consideração por ele. Preparou um documentário, eu recomendo muito, chamado Doutor Alceu, que está disponível no YouTube. Então, eu dei esse pontapé inicial no encontro e muito obrigado. Depois do encerrado o encontro, essa parte da exposição dos 4 depoimentos, que vão levar 1h06, nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e incluímos no convite que vocês receberam a sugestão de participarem, outro convite para participarem do Zoom para uma sessão de perguntas e respostas
enfim, trocar ideias sobre o que for exposto. Queremos fazer isso. Então, 10 minutos depois de encerrado o YouTube. Às 8h15 da noite, vai começar uma sessão de bate-papo no convite, conforme o convite Zoom que foi enviado, que o link do Zoom que constou do convite servirá para quem se interessar por uma sessão de bate-papo, começando às 8h15. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer a Chiquito pelo desafiador convite para falar sobre Laís Corrêa de Araújo, uma das escritoras que se corresponderam com seu avô, Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Não poderia deixar de agradecer também a imensurável ajuda do professor Leandro Garcia com a escolha do nome de Laís Corrêa de Araújo para esse diálogo e as traduções da letra do Dr. Alceu. O contato com Laís Corrêa de Araújo, conforme dito acima, foi uma sugestão do professor Rodrigues, e a descoberta dessa poeta, cronista, jornalista, crítica mineira, autora de livros infantis e tradutora, foi um encontro com uma poesia feminina e feminista, que para mim era até então desconhecida. Meu trabalho de pesquisadora se ateve ao estudo de representações de escritoras e artistas plásticas judias da América Latina, em especial do Chile e do Brasil. Madrugada ainda, e me pego relendo as cartas de Laís para o Dr. Alceu. Pergunto-me se não estou invadindo a privacidade de duas pessoas que, ao escrevê-las, pensavam que teriam suas conversas guardadas. No entanto, me lembro que a própria Laís trabalhou com as correspondências de Murilo Mendes e nos trouxe à lume as incertezas e as alegrias do poeta mineiro. Quando lemos uma carta de alguém desconhecido, sentimos que estamos penetrando nos meandros da intimidade do emissor e do receptor da carta. E algumas vezes nos perguntamos se o que fazemos é o correto. Nela, os correspondentes expõem suas dúvidas, inseguranças e opiniões. E nós, como os pesquisadores, somos os invasores dessa intimidade. Em seu artigo, Afinal, a quem pertence uma carta, o professor Leandro Rodrigues discute sobre o caráter público e privado delas, em particular das que são publicadas com ou sem o consentimento dos autores. Nesse mesmo artigo, ele ressalta que a propriedade de uma carta é uma questão complexa e até mesmo perigosa, pois nela podem existir conteúdos que servem para compreendermos momentos e particularidades da nossa própria história cultural. Entre as missivas trocadas por Alceu e Laís, temos referências, entre outras, sobre as questões políticas do período da ditadura militar. Laís Corrêa de Araújo nasceu em Campo Belo, Minas Gerais, em 1927 e faleceu em Belo Horizonte em 2006. Ingressou aos 15 anos no curso de Neolatinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou seu primeiro poema em 1940, no suplemento literário da Folha de Minas. Ela é considerada uma das poetas mais importantes da cena literária do país e foi, antes de tudo, uma divulgadora da literatura no Brasil, em particular em Minas Gerais. Laís foi fundadora do Suplemento Literário de Minas Gerais em 1960, ao lado de Murilo Rubião e Aires da Mata Machado. Sua coluna Roda Gigante foi publicada durante anos no jornal Estado de Minas. Ao todo, tive acesso a 2 longas cartas de Tristão de Ataíde para Laís e 3 de Laís para Tristão. Em uma dessas, ela fala do desalento da sua saída do suplemento do qual participou da fundação. Na primeira carta, datada de 15/8/69, Laís concorda com algumas observações feitas pelo Dr. Alceu e cita que a hipocrisia é um defeito que nem o Cristo conseguiu aceitar. Ela afirma se sentir acolhida por Dr. Alceu no momento em que se encontrava sozinha. Essa missiva tem importância para nós, leitores, pois marca uma crise na vida profissional de Laís, a sua saída do Suplemento Literário de Minas Gerais. Segundo a escritora, a redação do jornal a colocou em uma situação constrangedora em que deveria escolher e retirar palavras consideradas proibidas na época da ditadura, como analfabetismo e subdesenvolvimento. Havia no tom da carta de Laís uma grande mágoa por ter sido dispensada do suplemento. Sabemos que era uma época em que havia o que ela chamou de medo do governo, e tanta gente com o hábito de tremer, sucumbindo às inseguranças daquele momento.
Na escrita de Laís, conforme assinalou Helene Sissu, há a história de todas as mulheres daquela época, e ela, como jornalista, ao se negar a aceitar um sistema autoritário, falogocêntrico, transformou-se em um sujeito da história e, além de escrever versos, transitou simultaneamente por vários lugares. Numa outra carta, datada de 30 de 3 de 1970, Laís explica que está trabalhando em um estudo biográfico e crítico sobre o poeta Murilo Mendes. A carta espelha o interesse da estudiosa pelo famoso processo de conversão de Murilo Mendes. Nela, Laís refere-se à conversão com o uso de aspas e desculpa-se pelo fato, porém, explica que havia percebido existir, abro aspas, traços anteriores de seu cristianismo ostensivo, o sentido de amor, caridade e compreensão de autêntico cristão, ainda que não rotulado, fecho aspas. Ela ressalta que o poeta afirmava nunca ter sido pagão, para usar a expressão de Murilo Mendes. No entanto, Laís discorda do fato, pois para ela, a poesia de Murilo Mendes ganha dimensão e força, abro aspas, apenas após a aproximação defendida e definitiva com a Igreja. Fecho aspas. Segundo Laís, essa situação se estende também para o homem Murilo Mendes. Mais abaixo, a estudiosa pergunta ao Tristão quem teria sido a pessoa responsável por levar Murilo Mendes, abro aspas, à nossa casa comum, fecho aspas. Com essa referência, Laís deixa transparecer a sua religiosidade, como se ela, ao se declarar pertencente à mesma casa comum dos poetas e do crítico, se irmana aos dois em uma só fé. Há muito interesse dela sobre a famosa conversão e a descoberta ou redescoberta do Cristo por Murilo Mendes. Para Laís, a obra de Murilo se baseia na dicotomia do que ela classifica de ordem e desordem, pois a poeta era capaz de expressar ao mesmo tempo espírito, carne e mundo, Deus, finito e infinito. Essa teoria de um poeta da desordem dá a Laís uma perspectiva ampla sobre a obra do escritor, mas ao mesmo tempo a deixa um pouco insegura quanto à constatação desse comportamento paradoxal dele. Há no tom da carta uma necessidade de ouvir o Dr. Alceu, como ela mesma diz, abro aspas, alguém de fora, fecho aspas, para isentá-la da mera transcrição da pessoa interessada e poder ver as coisas com mais imparcialidade. A cada carta lida, me deparo com uma Laís humilde e sempre preocupada em não invadir a privacidade e incomodar Dr. Alceu. A resposta à indagação de Laís sobre a conversão de Murilo foi escrita no dia 5 de abril de 1970. É uma carta longa, composta de 4 páginas e de difícil leitura devido à letra do emissor. Nela, Tristão de Ataíde lamenta não ter muitos detalhes sobre a conversão de Murilo e relata que o primeiro contato que teve com o poeta mineiro foi anônimo. Interessante isso. Segundo o crítico, ele leu um poema Piada de Mendes, abre aspas, lá pelos idos de 20 e poucos, fecho aspas. Era um poema escrito em um rolo de papel de um banco no qual havia poemas escritos à máquina. Para ele, abro aspas, aquele poeta desconhecido parecia revelar uma peça poética profunda com um extraordinário senso de humor, fecho aspas. O Dr. Alceu classifica aqueles poemas como poemas piada que permitiram ao Murilo ingressar no modernismo e entre os modernistas. Ele passaria a ocupar um lugar à parte. Eram poemas que apresentavam a inquietação religiosa, mas não confessional. É ao amigo e pintor Ismael Neri que Tristão imputa a responsabilidade da conversão de Murilo Mendes. Será com a morte de Ismael Neri, em 1934, que Murilo Mendes se converterá definitivamente ao catolicismo. Nessa mesma carta de 1970, Tristão elogia o trabalho de interpretação da obra de Murilo, feito por Laís, e ressalta a importância da publicação do livro que Laís estava escrevendo sobre a obra de Murilo, e se tornará um livro indispensável aos estudiosos do poeta mineiro. No ano do lançamento do livro, mais precisamente no dia 23 de nove de 1972, a jornalista escreveu ao Dr. Alceu sobre o artigo dele publicado no Jornal do Brasil, acerca dos 150 anos da independência do Brasil. Fala da lucidez e clareza do pensamento teórico e pelo seu testemunho cristão e humano. Nesse artigo, o Dr. Alceu lamenta a falta de comemoração do sesquicentenário da independência, chamando a atenção para a falta de participação popular.
No dizer do grande crítico, aquela oportunidade levou à esperança, mas restou a paciência. Paciência essa do próprio povo brasileiro pela espera de que uma independência que representa, abro aspas, a condição fundamental do domínio de nós mesmos e da preservação do nosso humanismo brasileiro, fecho aspas. Sem a paciência, nada se constrói, em especial no campo da política. Ser paciente é o, abro aspas, ingrediente indispensável às obras duradouras. É ela que alimenta a evolução e só esta constrói para a eternidade com o apoio do tempo, fecho aspas. Comentando sobre o artigo, Laís ressalta, abro aspas, a força e a clareza do pensamento, a lucidez, a coerência diante do nosso país e do mundo, fecho aspas. Cumprimenta o doutor Alceu pelo testemunho cristão e humano. Em determinado momento, ela confessa que estava temerosa de que Tristão não tivesse gostado do seu livro sobre Murilo, pois ele foi o primeiro a quem ela mandou o livro. Apesar de o livro ter sido elogiado pelo próprio Murilo, é uma crítica do Dr. Alceu que lhe dará a chancela de qualidade da sua pesquisa. Essa crítica vem em um artigo intitulado Amanheceu Poesia, em que o Dr. Alceu diz publicamente ter sido, ela, abro aspas, ela fez uma obra de tal profundidade como o poeta até então não havia recebido, fecho aspas. Ele atribui a Laís o ressurgimento de Murilo Mendes. Mais uma vez, o tom de humildade e simplicidade de Laís aparece na sua missiva. Inclusive, ela mesma se diz humilde e melancólica, com o silêncio de Tristão. A resposta chega no dia 14/2 de 73, com demonstrações de interesse e esperança de ler o livro, e despede-se como velho amigo e admirador. Durante a minha pesquisa, busquei ler tudo sobre o que se referia a Laís que estava a meu alcance. A professora Maria Esther Maciel organizou um livro intitulado Laís Corrêa de Araújo, publicado em 2002, o qual faz um estudo sobre a obra da escritora mineira. Segundo Maciel, Laís foi a única representante feminina na Semana Nacional de Poesia da Vanguarda, em 1963, marcando a sua presença nos movimentos literários dos anos 50 e 60, quando foram lançadas novas experiências estéticas. Sua presença foi questionada por um dos espectadores, pois parecia impossível a participação feminina em um projeto grandioso como aquele. E a pergunta que foi feita, por que Laís está aqui, tornou-se um símbolo da intolerância à presença feminina em um evento vanguardista. Estar fora do lugar naquela hora marca a trajetória dessa mulher de múltiplas afinidades. Segundo Maria Esther Maciel, no ofício de poeta, Laís sempre soube submeter inquietudes, sensações, saberes, indignações de ordem política, social e até feminista. Há em vários poemas de Laís a escrita feminina, a qual Hélène Cixous denominou de escrita do corpo. No poema Ofício 2, do livro Pé de Página, escrito em 1965, no qual ela diz, abro aspas, ainda não descobri a caneta ideal, o perfeito encaixe nos dedos, seu fluxo, pênis, pensamento, orgasmo, escrita, fecho aspas. Se ela se coloca no texto, no mundo por si mesma, conforme ressalta Cixous. Embora ela ainda não tenha descoberto a caneta ideal, ela resiste e continua a sua escritura buscando a palavra ideal, mesmo que ela seja menos ideal, mas é a palavra. Pois ela é a marca da libertação, da escrita de si mesma. E no frontal, escrito à mão, essa relação se torna tão vital que o poema desnuda, em poucas palavras, o sentimento dela com a escrita. Ela diz, depois de desnudar-se, que não há nada mais bonito e explícito do que um manuscrito. Como se não bastasse o poema, ela precisa marcar com a caneta o papel e, penetrando nas ranhuras do papel, escrever a sua poesia. Em outro poema, Escrita, ela se refere às palavras como minhocas moles. A metáfora faz sentido quando pensamos não somente na imagem dos desenhos das palavras, mas nas profundezas em que elas vivem. Esses túneis cavados por elas, que buscam dentro da história a sua história, a história de todas as mulheres. A relação com as palavras é algo sensual e sexual. A caneta, prolongamento de seu corpo, permite-lhe escrever a si mesma, sem pistas a seguir. Somente um álibi para a solidão e a criação. Mais uma vez, o tema da criação e da solidão vem à tona insólida,
e só, do livro Cantochão, de 1965. Nele, palavras como mulher, garça, garra, inofensiva, indivisível, potente, bravia, drenada, marcam os paradoxos de que é feita a mulher. Uma mulher que se fragmenta, multifacetada, abro aspas, ao mesmo tempo trêmula e constante, sem matiz intermédio, mas com a lucidez abjeta do azar, fecho aspas. No entanto, entre essas facetas múltiplas, o eu lírico se coloca como, abro aspas, fêmea, inteira, e como luz nas clareiras da vida, fecho aspas. Sua escrita é transgressiva, usando o corpo como locus de expressão biológica e social. Ao mesmo tempo, encontram-se imagens do cotidiano como em Natal, de 1951, em que o eu lírico senta-se no sofá e conversa com o silêncio, contando-lhe coisas lindas. Nós, como seus leitores, também nos sentamos em sofás e, ao lermos os poemas de Laís, dialogamos e gritamos, esperando que os dias sejam iguais aos seus poemas. Olá a todos, a todas. Nós estamos em mais uma temporada da Jornada Tristão de Ataíde 2023, neste ano, comemorando uma série de eventos, de fatos literários que nós temos nesse ano de 2023. Eu lembro que nesse ano nós temos os 130 anos de nascimento de Alceu Moroso Lima. 130 anos. Isso é uma data fechada, uma data redonda e que deve ser lembrada por todos nós. Mas também nós temos os 40 anos da passagem dele para a eternidade, já que morre em 1983. Então estamos aí com 40 anos da eternidade de Alceu Moroso Lima. Mas é também o ano dos 130 anos de nascimento. E é um ano tão interessante que são 130 anos de vários escritores da literatura brasileira. Porque 1893 é um ano singular na nossa história literária, porque nesse ano, 1893, nasceram Alceu Moroso Lima, Mário de Andrade, Padre Leonel Franca, Jorge de Lima, todos nascem, Ronald de Carvalho, todos nascem em 1893. Portanto, esse ano são 130 anos desses gigantes da literatura brasileira, Mário, Alceu, Ronald de Carvalho, Jorge de Lima, Padre Leonel Franca e tantos outros importantes para a história da nossa cultura, da nossa literatura. E estamos esse ano com a jornada dentro dessa temática de Alceu Moroso Lima, com as mulheres e com as escritoras, com as poetisas, com as intelectuais, com as historiadoras. Então é todo esse universo feminino que orbitou em torno de Alceu, um assunto que nós nunca tínhamos tratado, já que a jornada nos últimos anos tratou dos mais diferentes assuntos, como diálogos de Alceu Moroso Lima com Di Cavalcanti, com Ariano Suassuna, o papel dele como educador, o Alceu professor, né? Também, ano passado, trabalhamos muito o diálogo dele com Jorge de Lima e com Marcel Proust, o grande escritor francês Marcel Proust. Mas também já trabalhamos um ano com a temática das viagens, o impacto cultural e até mesmo o impacto humanístico que as viagens de Alceu Moroso Lima lhe provocaram ao longo da vida, como que as viagens mudaram o seu pensamento, a sua forma de ver, de encarar o mundo. Então, cada ano, a organização da Jornada Tristão de Ataíde escolhe um tema, que é um tema, digamos assim, motivador para nós discutirmos, explorarmos uma determinada dimensão da obra desse homem, que é uma obra tão grande, uma obra tão extensa, uma obra que nos faz pensar tanto o Brasil, o mundo, a literatura, a cultura. Então é impossível falar de tudo. Então por isso que cada ano é uma temática específica, um recorte específico que nós fazemos. E esse ano o recorte é o universo da autoria feminina, das mulheres escritoras, poetisas, historiadoras, intelectuais, agitadoras culturais que giraram em torno da vida pública de Alceu Moroso Lima. E eu optei por uma autora, talvez assim, das mais lidas e conhecidas, faladas, analisadas, criticadas, estudadas, pesquisadas na literatura brasileira, que foi Clarice Lispector. Ou seja, a Clarice Lispector eu acho que dispensa apresentações. Eu não vou aqui gastar um certo tempo falando de aspectos da obra, do estilo de Clarice Lispector, que eu acho que
isso realmente já é muito falado, muito conhecido, e apenas uma consulta no Google já ajuda muita gente a descobrir um pouco mais sobre Clarice Lispector. Mas alguns rápidos aspectos de Clarice Lispector eu gostaria de falar, até para nós entendermos essa aproximação dela com Alceu Moroso Lima. Clarice, eu acho que ela é um grande mistério na literatura brasileira, é um grande mistério na história da cultura brasileira. Eu sempre acho que Clarice realmente é um ponto fora da curva, é uma mulher que escreveu de uma forma mística, de uma forma transcendental, mas uma mística, não uma mística religiosa, católica ou evangélica, ou seja lá da religião que for, mas é uma mística pelo mistério, uma mística do mistério e no mistério. A Clarice, ela trabalha muito com esse conceito de mistério, e para ela a criação literária, o ato de criar, o ato de escrever é em si um mistério. Um mistério que ela tenta investigar e que ela tentou investigar ao longo da vida. E eu acho que ela tentou investigar justamente com a própria obra dela, com a própria escrita dela. E sempre que ela pode, ela pergunta a alguém o que esse alguém acha de um romance dela, de um conto, de um livro de novelas, enfim, ela sempre quer entender o que as pessoas acham da obra dela, como que as pessoas acessam o mistério da escrita dela, Clarice Lispector. E aí eu já começo com um comentário crítico que o Dr. Alceu fez sobre Clarice, que eu acho que, para mim, vale até hoje como o principal comentário crítico sobre Clarice Lispector. Alceu dizia que ela era um ponto de interrogação na literatura brasileira. Para mim, isso é fundamental para entender Clarice até os dias de hoje. Eu costumo dizer para os meus alunos, meus orientandos da pós-graduação, que Clarice é isso, é um ponto de interrogação na literatura brasileira. Eu acho que ele foi extremamente feliz quando ele fez essa observação. E Clarice, ao contrário do que muita gente pensa, ela não trocou cartas com o Alceu Moroso Lima. Eu realmente não consigo entender, não consigo explicar, não consigo uma razão lógica e óbvia para Clarice não ter trocado cartas com o Dr. Alceu. A bem da verdade, ela não era muito chegada ao gênero epistolar. Ela não compactuava muito dessa paixão epistolográfica que muita gente teve na geração dela. Ela não era daquele tipo de escritor, de escritora, no caso, que passava horas e horas escrevendo cartas, como Mário de Andrade, como Drummond, como o próprio Alceu e outros tantos, Otávio de Faria, que eram escritores dados ao gênero epistolar, dados à epistolografia. Não é o caso de Clarice. Mas ela trocou muitas cartas com escritores como Lúcio Cardoso, Fernando Sabino, Érico Veríssimo, mas com o Dr. Alceu, pelo menos no arquivo do Dr. Alceu, não há nenhuma carta de Clarice, o que para mim é uma, talvez, das maiores incógnitas do arquivo de Alceu, é não haver nele, é não existir nele uma carta sequer de Clarice Lispector. Realmente, assim, eu não me conformo com isso como pesquisador e como especialista, justamente no arquivo dele, na dimensão epistolar da obra dele, eu não me conformo com essa ausência de uma carta sequer, um telegrama sequer de Clarice no arquivo de Dr. Alceu. Isso nos leva a pensar, isso nos leva a dizer sobre as ausências, porque o arquivo de um escritor é também estudado, pode também ser estudado pelas ausências. E eu acho muito sintomática a ausência epistolar de Clarice no arquivo de Alceu, porque ela sempre teve contato com ele. Ou seja, todos os livros que ela publicou, ela mandava um exemplar para ele. E ela mandava um exemplar com dedicatórias, e com as dedicatórias as mais interessantes e algumas as mais intrigantes possíveis. Eu, como especialista, considero a dedicatória numa folha de rosto de um livro como uma forma de carta. Claro que é um outro suporte da carta tradicional, porque a carta tradicional, na correspondência tradicional, nós temos a carta sendo escrita num papel, geralmente numa folha de caderno ou numa folha de papel ofício, e aí a carta ela era dobrada, colocada dentro de um envelope, né, lacrada, selada e carimbada na agência de Correios e Telégrafos. Esse era o trâmite normal da epistolografia tradicional. A dedicatória ela é uma forma de carta, na minha opinião, mas ela tem um suporte diferente. Porque ao invés de um papel ofício ou uma folha de caderno, em geral, a dedicatória é sempre escrita onde? Na folha de rosto de um livro.
Não tem o suporte tradicional da carta que a gente postava na agência de correio. Por quê? Porque o suporte de uma dedicatória é o próprio livro, é o exemplar do livro. E no caso, Clarice, todos os livros que ela lançou em vida, os seus romances famosos, como A Paixão Segundo GH, Água Viva, A Hora da Estrela, ela vai mandando exemplares para Dr. Alceu. Então ela não deixa de ter contato com ele. E todos esses exemplares com belíssimas dedicatórias. Então, na ausência das cartas, vamos chamar assim, tradicionais, eu prefiro dizer, convenciono dizer, que ela mandou cartas sim, mas cartas em forma de dedicatórias. E tem um livro dela, que é um dos livros mais desconhecidos de Clarice, muito pouco comentado, muito pouco lido, muito pouco analisado, muita gente não sabe nem que Clarice publicou esse livro, que é um livro que se chama A Via Crucis do Corpo, que é um livro de contos eróticos. É realmente uma obra muito desconhecida da Clarice, o grande público em geral não conhece, um outro especialista que conhece, mas é um livro de vários contos eróticos. Clarice trabalhou o erotismo na literatura. Neste livro, A Via Crucis do Corpo, que o próprio título já é algo intrigante, A Via Crucis do Corpo. O corpo como espaço da sexualidade, como espaço do erótico, do eros, do erotismo, mas o corpo que sofre essa via crucis. A sexualidade como uma dificuldade, a sexualidade como um problema, a sexualidade como um sacrifício. Daí a via crucis, que é uma metáfora lembrando lá as ruas por onde Jesus Cristo passou na Jerusalém de seu tempo, quando ele foi morto no Calvário. Ele passa pelas ruas de Jerusalém, o trajeto conhecido como Via Crucis, a via da cruz, a via do sofrimento, a via do martírio, que para Clarice é o corpo, é a sexualidade. E no exemplar que ela manda do livro A Via Crucis do Corpo, ela manda uma dedicatória, portanto manda uma carta espetacular para Dr. Alceu, que eu acho uma das mais esquisitas da Clarice Lispector. Ela escreve assim: Rio, 16 de julho de 1974. Ao Dr. Alceu, minha grande estima e admiração. Respeitosamente, Clarice Lispector. PS, aqui que está o que eu acho mais esquisito. PS, peço-lhe que não leia este livro. Ou seja, nada mais clariciano que esta dedicatória. Ou seja, com todo o respeito, com estima, com admiração, com tudo, PS, e ela faz um quadrinho, né? Ela faz um quadrinho e escreve: peço-lhe que não leia este livro. Ora, nada mais esquisito, nada mais, né, incógnito do que como a própria Clarice, desculpe, que é mandar um livro, fazer uma dedicatória, escrever uma carta em forma de dedicatória e fazer um PS dentro de um quadro pedindo que, por favor, não leia este livro. A grande questão é por quê? Será porque era contos eróticos? É um livro de contos eróticos? Realmente eu não sei, isso só os dois poderiam ter respondido. Mas eu acho realmente cômico ela endereçar, mandar, fazer dedicatória, dedicar e pedir para que o Dr. Alceu, por favor, não lesse o livro dela, talvez por vergonha, que eram contos eróticos. Então, ela tem uma relação muito próxima com ele. Ela o entrevistou 2 vezes, uma vez para o Pasquim e outra vez para a revista Manchete, em 1969. E na entrevista que ela entrevistou o Dr. Alceu em 69 para a revista Manchete, tem algumas perguntas que eu acho assim espetaculares, que dão a gente consegue entender muito da própria Clarice na pergunta que ela faz para o Dr. Alceu. Então, nessa entrevista para a revista Manchete de 1969, a Clarice pergunta assim: Dr. Alceu, uma vez eu o procurei porque queria aprender do senhor a viver. Eu não sabia e ainda não sei. O senhor me disse coisas altamente emocionantes, que não quero revelar, e disse que eu o procurasse de novo quando precisasse, pois estou precisando. E queria também que o senhor esclarecesse sobre o que pretendem de mim os meus livros. Esse final da pergunta dela é das coisas mais espetaculares. Repito o final da pergunta dela. Eu queria também que o senhor esclarecesse sobre o que pretendem de mim os meus livros. E aí ele responde, uma resposta assim, que eu acho que tem que colocar eu pelo menos fico empolgado com isso, eu acho que tinha que ser emoldurado e colocado na minha sala.
Ele responde: você, Clarice, pertence àquela categoria trágica de escritores que não escrevem propriamente seus livros, são escritos por eles. Você é o personagem maior do autor dos seus romances. E bem sabe que esse autor não é deste mundo. Ora, a resposta dele, né? Repito, você, Clarice, pertence àquela categoria trágica de escritores que não escrevem propriamente seus livros, são escritos por eles. Você é o personagem maior do autor dos seus romances. E bem sabe que esse autor não é deste mundo. Eu acho que aí a gente tem muito de Clarice e muito de Alceu. Ou seja, ela querendo saber o que os livros dela dizem dela e ele dizendo que ela era uma escritora trágica e que ela não escrevia os seus livros, mas ela era escrita pelos livros dela e que a obra dela, assim como a escrita dela, não são desse mundo. Então eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, essa aproximação entre Alceu Moroso Lima e Clarice Lispector, que se deu na chave do mistério, que se deu na chave do encontro, no encontro que gera mistério, nos encontros da vida que geram interrogações, nos encontros da vida que são incógnitas. E pelo que ela fala na entrevista, ela já o tinha procurado antes, portanto ela já tinha tido contato com ele antes. E ele revela o grande mistério que é a própria Clarice e a obra escrita pela mesma Clarice. Então, muito obrigado pela atenção de vocês aqui nesse momento, na jornada desse ano. E daqui a pouquinho vamos debater um pouco mais sobre Dr. Alceu e Clarice Lispector. Olá, seja bem-vindo a mais essa fala da Tristania de 2023, da Jornada Tristão de Ataíde, um evento super importante e eu já começo agradecendo tanto a você que está nos assistindo, quanto ao Instituto Afrânio Afonso Ferreira, na figura do seu presidente, o Chiquito, pela organização do evento fundamental para a disseminação dessa pessoa, dessa figura, dessa trajetória importantíssima do século XX, que é o Dr. Alceu, e também nesse ano de 2023, valorizando diversas personalidades, nomes femininos da literatura. No caso de hoje, a gente vai falar da Lúcia Miguel Pereira, que escreveu crônicas para a revista editada pelo Alceu Moroso Lima. A revista se chama Ordem, ela era o órgão oficial de expressão do Centro Dom Vital. Bom, o meu nome é Guilherme Ramalho Arduino, como já foi mencionado, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo. Atualmente estou na França e faço parte de um laboratório de ciências da educação chamado CARREF. Aliás, vocês estão no CARREF junto comigo, né? O ambiente que vocês estão vendo é o ambiente do CARREF. Então, sem mais delongas, vamos passar a falar um pouco mais dessa figura da Lúcia Miguel Pereira. Essa fala tem o nome de Só a Alma Existe. Esse título é, na verdade, uma citação a uma das crônicas femininas que a Lúcia escreveu, e vocês podem vê-la aqui nessa figura. Bom, por que ela disse que só a alma existe? A gente vai ver daqui a pouco. Antes disso, vamos passar para a biografia dela. Quem é a Lúcia? Bom, a Lúcia nasceu em 1901 na cidade de Barbacena, o que, aliás, é apenas, digamos, uma obra do acaso, porque o interesse da mãe da Lúcia era que ela nascesse no Rio de Janeiro. Então, por isso, a Lúcia gostava de se definir como uma carioca de Minas. Mas ela vai passar a infância, a juventude, enfim, a maior parte da vida no Rio de Janeiro, porque é lá onde trabalha o pai da Lúcia, que é o médico sanitarista Miguel da Silva Pereira. A Lúcia publicou uma biografia clássica sobre Machado de Assis, também publicou outras biografias e diversos ensaios literários. A gente vai falar um pouco mais disso também. Ela foi casada com Otávio Tarquínio de Souza e vocês podem ver aí uma foto do casal. E o Otávio é um amigo antigo do Alceu. Eles têm uma amizade desde a sua juventude e um interesse em comum pelas letras. O Otávio é advogado, mas é também historiador e também tem passagens pela literatura, passagens importantes.
Infelizmente, o casal morreu num acidente de avião em dezembro de 1959, no Rio de Janeiro. Isso vai ter um impacto na obra da Lúcia, a gente já vai ver. Bom, quando a Lúcia escreve, quando ela se interessa pela literatura, a gente está vivendo uma fase em que a condição feminina está em transformação. Era um mundo, se a gente pensar que a Europa, naquele momento, ainda é o centro do mundo, e é uma Europa tomada pelo esforço de guerra, né? A gente tem uma primeira guerra entre 1914 e 18, uma segunda guerra mundial mais conhecida entre 39 e 45. Em ambos os casos, essa situação descrita na imagem se repete. As mulheres saem de suas casas e vão para o trabalho. É possível lembrar que, para uma parte significativa das mulheres, essa já era a rotina. Mas a gente está falando de todas as mulheres, independentemente da condição social. Aqui na foto elas estão separando cartas, né? Mas a gente poderia pensar em outros trabalhos, inclusive bem mais braçais, nas oficinas, nas preparações, na fabricação dos instrumentos de guerra, na condução dos transportes, no próprio campo, enfim, todos os trabalhos que eram feitos pelos homens que estão na guerra, portanto, são feitos por mulheres. E o que é irônico é que, fora do esforço de guerra, existe um impasse. Né? O que as mulheres vão fazer depois que os homens voltam da guerra? Então, percebendo a ironia, o paradoxo, a contradição da situação, que exige um esforço da mulher que é fundamental, é estratégico para a economia de guerra e que depois quer desfazer a liberdade, né, da mulher que tem o seu próprio trabalho, portanto tem o seu salário, mas ela também tem as responsabilidades da família quando ela é casada solitariamente. Então, algumas ou muitas mulheres vão lutar pelos seus direitos, por exemplo, o voto, né? A campanha das sufragetes é uma das facetas mais conhecidas já desde o início do século XX. As sufragetes são aquelas que querem o sufrágio universal, universal mesmo, quer dizer que inclua as mulheres entre aquelas que podem votar. No cartaz a gente vê justamente isso em inglês, né? Votos para as mulheres. Bom, isso foi na Europa, não é? E no Brasil? Bom, no Brasil não é assim tão diferente, porque a gente vê ao lado da Lúcia Miguel Pereira figuras como essa que vocês estão vendo aí, ela é a Berta Lutz. A Berta Lutz é praticamente da mesma geração da Lúcia, né? São 7 anos de diferença. Também tem em comum o fato de ser filha de um médico sanitarista, e acho que isso é significativo de ser mencionado, porque a gente está falando de famílias onde as mulheres têm acesso aos estudos. E quando a gente fala de início do século XX, isso não é trivial. É um ponto importante para se levar em conta. Então, tanto a Lúcia como a Berta, como muitas outras mulheres, embora proporcionalmente em relação aos homens elas fossem uma minoria bastante fraca, mas já é um número expressivo de mulheres que têm acesso ao ensino universitário e que, portanto, rompem barreiras, inclusive de preconceito, mas que também pensam a necessidade de que outras mulheres possam vencer as barreiras. Né? A Berta Lutz vai se ocupar da ciência, da difusão científica, da formação, da educação, a Lúcia nos círculos literários. Em ambos os casos, elas são pioneiras. Bom, a crônica feminina, ela é uma das partes, uma das facetas da produção da Lúcia. A Lúcia já tinha escrito sobre literatura. A gente vê aqui revistas como o Boletim de Ariel, e se vocês tiverem uma vista muito afiada, vocês conseguem ver o nome da Lúcia na capa. É uma revista de 35 e ela contribui com artigos, da mesma forma como na Revista do Brasil. Naquele momento, ela estava sendo dirigida pelo esposo, né, da Lúcia, mas a sua fundação é muito ligada à pessoa do Monteiro Lobato. Enfim, essas duas revistas são apenas uma pequena amostra de que a Lúcia escrevia bastante. Ela escreveu uma biografia
publicado em 36, sobre o Machado de Assis, que se tornou logo um clássico, mas além dos ensaios biográficos de fundo, ela também escrevia diversos artigos em em revistas e jornais do Rio de Janeiro e São Paulo, que depois seriam reunidas em livro enquanto ela viveu. E eu digo enquanto ela viveu porque ela também possuía um conjunto de textos inéditos. Ela também guardava a correspondência que ela trocava com os literatos. A gente tem aqui a figura do Leandro, que é uma pessoa especialista em correspondência, que já demonstrou a importância desses contatos literários, mas é um detalhe importante da vida da Lúcia. Tudo que ela guardava, com uma possibilidade de publicação no futuro, tinha instruções claras. Se ela não publicasse em vida, o marido dela deveria ser consultado sobre a publicação ou não. Agora, se o marido não pudesse ser consultado, se ele morresse antes dela, então, segundo as instruções que ela deixou, todos os escritos deveriam ser queimados. Como os dois morreram num acidente de avião, essa foi a decisão da família. A família respeitou rigorosamente o pedido da Lúcia, portanto, a gente só conhece aquilo que ela escreveu, que publicou em vida. As Crônicas Femininas, elas são uma série de 6 textos escritas por Lúcia e publicadas na revista a Ordem, entre dezembro de 32 e janeiro de 34. Então a gente está no início da exposição, né, da publicação, da produção literária da Lúcia. E esse nome Crônicas Femininas é porque ela aborda as novas questões que aparecem com a participação da mulher no espaço público. E é interessante como a Lúcia ela transita entre dois polos, porque por um lado, aquelas imagens tradicionais, aquelas funções tradicionalmente atribuídas às mulheres, como o fato de ser mãe ou o fato de ser, enfim, cuidadora de um lar, elas são importantes para a Lúcia. Ela acha que as mulheres não podem deixar isso completamente de lado. Mas ela admite, inclusive ela própria é um exemplo, que as mulheres assumem novos postos, novos espaços e que, portanto, acumulam jornadas de trabalho que, por vezes, podem resultar em uma tensão. O que a Lúcia quer nos explicar, no fundo, é que a entrada das mulheres na vida pública não pode ser indiferente. Ela tem que provocar uma mudança em toda a sociedade. E, por exemplo, quando ela comenta a ascensão de Hitler em janeiro de 33, da qual ela já vê a dificuldade, ela já intui que aquilo pode provocar o fim do equilíbrio entre as nações na Europa, e, portanto, a volta do pesadelo da guerra, que não fazia nem 20 anos que tinha se encerrado. Aí a Lúcia escreve coisas como, por exemplo, o papel das mulheres é colocar no coração de cada homem a ideia de que a guerra é abominável. Por quê? Porque as opções que a gente tem na história são dadas pela cultura, elas não são dadas, segundo a Lúcia, por questões exclusivamente materiais ou por questões deterministas. É assim porque as pessoas precisam pensar assim. Elas podem pensar livremente porque aí entra o nosso título, só a alma existe. É uma hipérbole, né, que ela quer dizer, ela quer reforçar a ideia literariamente de que todo o destino humano é dado através da cultura, das escolhas que uma cultura, a gente poderia dizer nesse sentido, como um sinônimo de um espírito nacional, mas a reflexão dos espíritos individuais de cada pessoa, as reflexões das pessoas, das individualidades, portanto, de cada espírito, as conclusões a que elas chegam, e a partir das conclusões que elas chegam, as decisões políticas que se fazem é que vão decidir o destino da nação. Portanto, só a alma existe. É a liberdade necessária do ser humano, se a gente pode fazer uma interpretação sartreana existencialista. Bom, isso é o que ela escreveu. Agora a gente também sabe um pouco do que o Tristão, em um livro chamado Companheiros de Viagem,
para quem esteve com a gente na Tristania do ano passado, a gente já comentou um pouco desse livro. Quem quiser pode procurar o vídeo da Tristania do ano passado. Então eu vou pular um pouco a explicação sobre o livro e apenas mencionar que no Companheiros de Viagem, o Tristão dedica um texto ao casal, a Lúcia e o Otávio. E nesse texto, o Tristão fala que a Lúcia foi uma historiadora literária que nunca perdeu o talento de romancista. As biografias de Machado de Assis e de Gonçalves Dias, bem como seu magistral volume de História da Literatura Brasileira, são demonstrações do talento que ela teve. A prosa de ficção, os livros entre 1870 e 1920, que são tratados na história da literatura brasileira, são também livros clássicos de nossas letras modernas. Para terminar, o Tristão se refere a Lúcia como alguém que estava em contato constante com os acontecimentos e com as obras da atualidade, através de uma colaboração jornalística que durou anos de assiduidade na tarefa literária. Bom, eu espero que eu tenha interessado vocês a conhecer um pouco mais dessa figura da Lúcia. Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação e agradeço mais uma vez a atenção de todos e o apoio do Chiquito e de toda a equipe do IAAF no papel de divulgação do Tristão de Ataíde e de toda a literatura nacional. Um abraço. Heloísa Buarque de Holanda não precisa de apresentação, ou então consulte-se a Academia Brasileira de Letras numa feliz iniciativa de abril desse ano. Mas nós queremos conversar um pouco mais, sobretudo, sobre a aluna de Alceu Moroso Lima e depois a realizadora de um documentário chamado Doutor Alceu, que está no YouTube, e eu acho de especial qualidade. E acho que realmente esse documentário o coloca o Tristão de Ataíde, faz uma recuperação, uma retrospectiva, digamos, do que estava envolvido no nome dele e qual foi o papel dele, digamos, na cultura brasileira. E tem várias pessoas entrevistadas. Eu sei que se fala muito de Antônio Cândido, não me lembro exatamente se ele é entrevistado. Luiz? Nesse filme, não. Não, tá. Mas eu sei que se fala, faz muitas referências a ele. As referências. Heloísa é formada pela PUC em literatura, pela PUC aí do Rio, e depois fez outros cursos e tal, e afinal se pós-doutorou na Universidade de Colômbia em Sociologia da Cultura. Espero que o meu Wikipedia esteja correto. Está. Corretíssimo. Ótimo. E nós queremos, então, escutar um pouco de Heloísa, por que ela resolveu fazer esse documentário e talvez contar um pouquinho dos camarins desse documentário. Eu fui aluna do Dr. Alceu e eu era uma deslumbrada pela postura dele, pela elegância dele, pela erudição não agressiva dele. Ele sabia muito, Dr. Alceu, mas ele não exibia isso. Era uma relação de admiração, era um ídolo para mim, Dr. Alceu, quando eu estive estudando com ele. E ele falava do modernismo de uma forma totalmente particular, e era o meu interesse naquela época, era total modernismo. E o Dr. Alceu era uma fonte para mim. Era uma fonte não só de orientação, de conhecimento, sabedoria, mas principalmente de uma fonte como ser humano. A presença do Dr. Alceu, ele fala muito nesse filme sobre a categoria da presença, que são encontros que a pessoa tem durante a vida e que marcam a pessoa. A minha presença marcante chama-se Alceu Moroso Lima. Então, eu já era muito apaixonada, muito tiete do Dr. Alceu, e percebi, aí a gente entrou num momento ruim, momento de ditadura, momento de
censura, tortura, prisões, um momento, 20 anos aí de cor de chumbo, muito ruim para o país. E o doutor Alceu tinha uma peculiaridade, ele escrevia o que ele queria na coluna dele, o que era espantoso, porque todo o jornal era censurado, menos a coluna do doutor Alceu. Eu nunca consegui desvendar esse mistério, mas a atitude dele era impassível, como se não houvesse ditadura, ele denunciava, ele discutia, ele falava, sabe, ele falava bastante dos horrores da ditadura, ele pregava, ele tinha o lema "a liberdade", sobretudo a liberdade, e essa liberdade batia em cheio com o que estava se passando no Brasil. E ele tinha essa coluna misteriosíssima que era, como é que se diz, impermeável a críticas. Ela prosseguia, e ele prosseguia falando. Aí eu falei, eu vou fazer um filme. Eu estava dando aula na Faculdade de Letras, sobre crítica modernista, e estava falando sobre o doutor Alceu, como crítico do modernismo. E aí eu falei com os alunos, o doutor Alceu é uma presença. Não dá para escrever um trabalho sobre o doutor Alceu. Vamos filmar o doutor Alceu. Era um curso. Esse filme era um curso de literatura. Aí eu levei todos os alunos, a gente demorou, estudou o doutor Alceu, formatou, imaginou um filme, e que acabou tendo como conceito seguir o doutor Alceu. Seguir e ouvir muito, e gravar o que ele dizia. As pessoas, eu tinha que compartilhar essa convivência com ele. E então os alunos ficaram empenhadíssimos, e o resultado final do curso foi o filme. Aí, nesse filme, que foi feito por causa dessa coisa da presença, eu achei que os alunos tinham que compartilhar dessa presença, e também pela personagem que desafiava a ditadura de uma forma inexplicável. Era acima do bem e do mal. E então a gente começou a filmar o doutor Alceu em longas entrevistas. Se eu pudesse ter guardado o que saiu, era genial, mas naquela época a gente não guardava as sobras do filme. Eu hoje fico pensando o que não está no filme e que foi filmado, mas era assim mesmo. Então, nós ficamos na casa dele, ouvindo. Era uma cena tão bonita. Era o doutor Alceu rodeado de alunos, ouvindo, e todos querendo mais. Então, ele começou do começo e falou realmente coisas fundamentais. A gente acompanhou muito o século através do doutor Alceu. Então, os letreiros, eu fiz os intervalos com cards, com inserções gráficas. E essas inserções eram relativas à data, que era para marcar a passagem do século, a visão dele, a presença dele, a experiência dele durante esse século XX. E então começa com a Segunda Guerra. Eu estava no alto de uma mansarda e eu vi as tropas alemãs entrando em Paris. Aí ele abria aquela mão dele, a mão era muito significativa, a mão dele era um caso à parte. Então, ele botava aquelas mãos e dizia assim, eu vi. Mas aquela coisa era uma emoção para os alunos e para mim. Era uma coisa linda. E quem fotografava era o meu marido, João Carlos Horta, que era fotógrafo de cinema e diretor também. Mas quem fez fui eu, não foi ele, não. Esse daí é do meu coração. E então, a gente ouviu ele contar essa coisa da guerra, que era incrível, e ele foi em frente. Aliás, eu falei Segunda Guerra porque a Primeira Guerra era demais alguém ter visto. E, na realidade, foi a Primeira Guerra que o doutor Alceu viu, e presenciou e passou para a gente com aquela emoção histórica, né? Então, eu errei, talvez com alguma razão, porque falar de Primeira Guerra, uma pessoa da categoria do doutor Alceu sendo testemunha, é demais para o meu coração.
Então, mas não é a Segunda Guerra, é a Primeira. Então, ele prosseguiu a partir de pessoas, de encontros, que era uma coisa incrível. E Isso aí foi na Rua Paissandu, desculpe te interromper. Foi na Rua Paissandu? fui Foi. a Paissandu, Não foi depois em Petrópolis, não, foi na Paissandu. depois eu fui para Petrópolis. Também. Ótimo. Depois eu fui para Petrópolis e passei pelos lugares que ele gostava, a Pontezinha, fiz um pouco o caminho que ele fazia diariamente. Ele adorava a casa de Petrópolis. É. E, olha, eu não sei quantos anos eu tinha naquela época, devia ter uns 40, por aí, 40 e pouquinhos. E a casa de Petrópolis tinha uma escada e a biblioteca ficava no alto. Ele subia aqueles degraus de 2 em 2, e a gente ia atrás se arrastando, todo mundo de 20 a 40 anos, tentando acompanhar a agilidade física do Dr. Alceu, e não conseguia. Era uma pessoa iluminada, ele realmente, Dr. Alceu, era uma pessoa iluminada. E uma presença, quando ele chegava, calavam-se todos, porque ele tinha essa experiência, ele trabalhou muito, me parece, junto com os estudos, as pesquisas que ele fazia, ele trabalhou muito a presença dele naquele momento. Então, é uma obra totalmente singular, porque é quase que em primeira pessoa. O encontro dele com Jacques Fidel, que eu acho assim, Deus e o Diabo na Terra do Sol, era uma coisa fantástica. Ele narrou, eu não vou dar spoiler, mas ele narrou no filme de uma forma surpreendente. E então foi assim, esse filme foi indo, a gente passou por 68, 64, e era uma época preta que ele descreveu muitíssimo bem, e chegamos até o dia da filmagem. Quer dizer, a gente passou quase um século de ouvindo o doutor Alceu, contando o que foi esse século, e contando com muitos atravessamentos. Era o atravessamento familiar, o pessoal, era o atravessamento, como se diz, intelectual, era o que ele estudava, mas era o que ele vivia, era a família, era Petrópolis, era Paissandu, tinha sempre essas coisas que estavam, tudo isso estava compactado no que ele falava. Por isso é que essa dose de vida, de experiência no conhecimento dele, no conhecimento científico dele, tornava um outro discurso. Tornava um discurso de extrema verdade. Né? E até hoje eu estou olhando para o doutor Alceu assim, encantada. Ele não foi embora, ele está aqui com a gente agora. A presença dele não se desfez. E na hora de botar a música? Na hora de botar a música era um problema. Porque que música se bota no doutor Alceu? Aí essa foi sugestão do meu marido. Isso aí vocês não sabem. Era assim, foi o Mahler, Sinfonia do Mahler, que é uma coisa pesada, né? Pesada não, uma coisa forte, né? Fortíssima, e a parte que saiu no filme do Visconti, lá na Vevá. É? Lá na Vevá, né? Certo. Vamos parar. Eu acho que é lá na Vevá. É aquele filme do Visconti deslumbrante, que tem um menino e tem a praia, enfim, veio da coisa do Visconti, que era, naquele momento, um impacto emocional muito grande na vida de todos nós. Meu marido era cineasta, a gente acompanhava muita coisa do cinema. Mas, quando botou o Mahler no background, a música de fundo, nossa, foi tão perfeito. Eu me lembro de eu ouvindo pela primeira vez, falei, é isso. Foi muito lindo, não deixa eu falar mais, não, porque eu realmente gosto tanto de ter feito isso, e eu gosto tanto de ter sido o registro. Eu nunca imaginei que muita gente não ia fazer isso.